Tarde a todos e a todas. Em nome da Sociedade de Literacia em Saúde, estamos hoje aqui para debater com personalidades de alto reconhecimento nacional e internacional aquilo que se passou precisamente há uma semana atrás com o apagão e, e pensar em conjunto em algumas recomendações que nós depois queremos traduzir isto em algumas informações para o público em geral sobre ou em recomendações para a saúde em tempo de crise e de emergência. Temos connosco o Dr. Filipe Serralva, que é um médico de emergência e de catástrofe, um especialista em emergência médica e catástrofe, e é, na verdade, o médico que mais horas tem de emergência em Portugal. Dr. Serralva, muito obrigada por estar aqui. Temos também o professor Dr. Pedro Barata. O professor Dr. Pedro Barata é o presidente da Comissão da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, além de ser médico, além de ter doutoramento em várias áreas, em farmácia, em medicina, é uma referência nacional e internacional, é um quadro também do Infarmed, pertence ao SEIC, enfim, tem um currículo vastíssimo. Muito obrigada, Sr. Professor, também por estar aqui, Pedro Barata. Temos também uma referência nacional e internacional que é dos melhores, enfim, psiquiatras que podemos dizer que Portugal tem, apesar da sua juventude. O professor Pedro Morgado é uma referência para todos nós e para a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e para todos o que o ouvem, pela sua competência, pela sua credibilidade, pela sua profundidade e, ao mesmo tempo, acessibilidade naquilo que nos transmite sobre as questões da saúde mental, e este problema também foi um problema de saúde mental bastante evidenciado. Temos também a doutora Rosário Lourenço, vogal da Associação Nacional de Farmácias, que representa aqui também a área do medicamento e também desta problemática que foi a corrida à medicação, a corrida aos medicamentos. E vamos refletir aqui nestas recomendações, o que se deve fazer, o que se não deve fazer, e também para as pessoas ficarem aqui com alguma informação e mais conhecimento para o tal acesso, compreensão e uso adequado dos recursos. E é, na verdade, aquilo que nós queremos da literacia em saúde. E também, por fim, temos a especialista em comunicação, a doutora Vânia Lima. Ela é diretora de comunicação da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, tem uma larga experiência, que não pensemos na sua idade jovem, mas ela tem uma larga experiência profundíssima na área da comunicação de crise, na área da comunicação em saúde, e tem trabalhado connosco de uma forma muito séria, muito coordenada, muito coerente naquilo que é a comunicação em saúde e, sobretudo, aquilo que nós queremos de uma melhor literacia em saúde. E, sem mais, este webinar terá a duração de uma hora. Haverá aqui no final alguma possibilidade, se for assim possível, de as pessoas poderem colocar algumas questões ou fazerem alguns comentários. Por isso, agradeço que vão preparando já com aquilo que vão ouvindo ou algumas dúvidas que tenham para colocarem estes especialistas. Em termos de literacia em saúde, eu devo dizer que terei aqui algumas recomendações. Vamos pedir a cada um dos especialistas que façam 3 recomendações no final, mas que falem sobre elas. E por isso lanço já o repto para o Dr. Filipe Serralva. O momento do apagão é um momento que representa crise, é um momento que representa emergência. Dr. Serralva, o que é que tem a dizer e a partilhar connosco sobre como é que nós podemos melhorar esta compreensão da população e o que é que a população deve fazer? Ora, boa tarde a todos. Agradecer o convite da sua professora Cristina Vaz de Almeida e da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde de poder falar sobre essa temática, mostrar o meu agrado por fazer parte de um painel de tanta excelência que é este com esses palestrantes que vão falar, e eu gostava de dizer fundamentalmente o seguinte: o nosso mundo está em transformação. Nós vimos que nos últimos 2 meses a grande aliança mundial que havia entre os Estados Unidos e a Europa está ameaçada e semi-desfeita. E todos aqueles pressupostos que nós tínhamos de segurança foram completamente abalados. Eu, como pessoa que debruço sobre as questões de emergência e principalmente nas questões de catástrofe, ou seja, emergências que envolvem
grande número de pessoas, ou grande número de vítimas, ou uma ameaça potencial ao bem-estar da comunidade, devo dizer que qualquer situação de exceção, qualquer catástrofe, é uma coisa iminente e certa. Ela vai acontecer. Nós só não sabemos onde, quando e como. Mas elas acontecem e das mais variadas maneiras. Neste caso, aconteceu com um apagão, que nós não sabemos o que é, mas a nossa vida está altamente dependente da energia elétrica. E é giro porque tudo o que se viu, o principal problema foi a comunicação. E em todos os simulacros que se fazem, é sempre a comunicação. Seja a comunicação entre as pessoas, seja a comunicação das entidades e das instituições para as pessoas. E é nesse sentido que a Comunidade Europeia recomenda que sejam treinadas essas situações. A Comunidade Europeia recomenda que haja um kit de emergência para pelo menos 72 horas e a Comunidade Europeia recomenda, inclusive, que os planos de emergência sejam treinados entre as famílias. Que as famílias estabeleçam e treinem pontos de encontro, pontos de comunicação alternativa e a Comunidade Europeia até vai mais longe a recomendar que essa preparação para a emergência faça parte do currículo escolar. Ou seja, isso mostra bem a preocupação que existe dos nossos governantes e dos nossos governos. E não é à toa que países como a Suécia e a Finlândia têm divulgado entre os seus cidadãos panfletos a explicar como devem fazer os kits e que tipo de medidas podem treinar e preparar-se numa situação de crise, seja ela estrutural, de catástrofe física, de guerra, seja de que situação for. E uma frase que eu gostava muito de dizer e que nós usamos, quer em emergência, quer em catástrofe, é o seguinte: nós devemos preparar-nos para o pior, esperando que corra pelo melhor. É assim que nós devemos fazer. E em situação de exceção, nós temos que fazer três coisas. Nós temos que imaginar que tipo de situação de exceção é que podemos ter, com a experiência que temos e com o tipo de vivência da nossa comunidade. Nós devemos treinar essas situações e simulá-las. E porquê? Porque se nós pensarmos o que é que pode acontecer, nós podemos preparar, porque nós nunca sabemos qual é que vai ser a forma que ela vai aparecer. E a nossa preparação deve ser, como é que eu dizer, adaptada a qualquer situação. E nesse sentido, eu trazia aqui três recomendações. Vou deixar algumas para os experts que estão aqui na plateia, nomeadamente a medicação, mas a principal recomendação é a comunicação. É o mais importante nessas situações. Portanto, nós devemos garantir que temos a possibilidade de continuar a comunicar. Como é que nós podemos fazer isso? Os rádios transistorizados são uma das melhores opções. São rádios que funcionam bem, não precisam de energia elétrica e funcionam com pilhas e gastam pouco. Também temos a opção dos rádios das viaturas, dos carros, porque temos a bateria do carro, o carro transmite comunicações pela rádio e é importante. E é importante o quê? Que nós saibamos ir buscar informação aos meios que estamos habituados, às rádios nacionais, aquelas que são credíveis, porque infelizmente cada vez há mais informação e nessas situações as redes sociais não são uma boa opção de informação. O ideal são rádios nacionais, nós temos a TSF, a Renascença, a Antena 1, portanto é o tipo de melhor informação que nós podemos ir beber. Dentro da comunicação entra também o que é. Nós temos a hipótese de sermos vistos e de manter a nossa presença. Portanto, ter lanternas, ter maneira de acender fogueiras, ter uma maneira de poder cozinhar alimentos, portanto, ter sempre atenção de no kit, ter pilhas suplentes, ter fósforos, ter isqueiros, ter power banks, e para quê? Para mantermos os dispositivos que nós tivemos o mais tempo possível a funcionar, para garantir a comunicação. Portanto, a comunicação é fundamental. Depois, uma segunda recomendação, muito generalista, é a alimentação. E dentro da alimentação, o mais importante é a água, porque, consoante a situação de catástrofe que exista, pode ser uma situação que vai comprometer a nossa água. Porque há várias, pode ser uma ameaça química, pode ser uma ameaça radiológica, e nós temos água armazenada suficiente para 72 horas, que
que permita que cada pessoa tenha pelo menos 5 litros de água por dia é fundamental. E dentro dos alimentos, ora bem, qual é o ideal? É ter alimentos enlatados, ter elementos, barras energéticas, alimentos liofilizados, porquê? Que tenham uma grande data de conservação. Isso é fundamental. E para quê? Porque senão nós estamos sempre a fazer kits de emergência de mês para mês e não vamos fazer outra coisa. Portanto, convém que nós tenhamos um kit de emergência que dê para 2 anos, 3 anos, 4 anos, as conservas dão para isso. E dito isso, portanto, comunicações é o principal, de longe, para manter, e vão falar aí, a nossa sanidade mental, saber onde é que estão os nossos familiares, e para nós próprios podemos comunicar algum problema, a alimentação e a água, e em último, termos atenção ao nosso perfil de saúde e documentação. Claro que devemos ter o cuidado de manter os medicamentos do uso habitual, mas eu vou deixar essa parte para pessoas que são especialistas aqui na área, como a doutora Rosário Lourenço, mas gostava de chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Temos um kit de primeiros socorros, com tesouras, com desinfecção, com pensos, com ligaduras, manta térmica, porquê? Porque a situação pode ser um tremor de terra, pode ser uma situação em que haja feridos nossos, ou nós próprios ou os nossos familiares. E ter um kit de primeiros socorros é sempre fundamental. E por último, eu queria deixar uma recomendação que é termos os nossos documentos plastificados preferencialmente, quer em modelo físico, quer em modelo digital. Porquê? Porque se nós estivermos feridos ou inconscientes, vamos ser levados para hospitais. E hoje em dia, os hospitais têm a nossa informação toda. E nós vimos nesse apagão, felizmente, as instituições governamentais e as entidades responsáveis tentaram privilegiar sempre a alimentação energética dos hospitais e dos postos de saúde. Era isso que eu queria dizer. Fundamentalmente, Muito bem, muito bem. Doutor Serralva, muitíssimo bem, foi muito sintético e nem uma quantidade de informações úteis que depois nós podemos rever e também ajudar a compreender. Passava então ao professor Pedro Barata. Nós verificámos com o apagão e nas situações de crise que as pessoas tendem muito a recolher muitos medicamentos de venda livre e correm às farmácias e têm esta necessidade. Que mensagens úteis poderemos transmitir nesta questão da medicação, nesta questão da emergência também, professor Pedro Barata? Olá, boa tarde a todos. É de facto um gosto enorme partilhar o painel com tão ilustres personalidades. Sim, efetivamente, eu acho que deste apagão se retiraram boas lições e alguns avisos. E um dos avisos é que o nosso comportamento em questões que estamos assustados às vezes não tem sido o melhor, mas isso certamente depois o meu colega e amigo Pedro Morgado falará melhor sobre essa situação. Eu destaco aqui algo que o Filipe Serralva disse, que é a necessidade de praticarmos isto. E, efetivamente, acho que é algo que nós não gostamos de encarar, mas que efetivamente nós temos que praticar o que é que vamos fazer e combinar com os nossos entes queridos. E, claro, tentando dar aqui algumas dicas sem entrar no campo da doutora Rosário, naturalmente sabemos uma lista, se calhar em suporte físico, com os medicamentos e a posologia que nós tomamos e os nossos familiares e conviventes tomam, saber ter isto mais para os núcleos familiares ou que coabitam, isto se calhar preparado numa mochila em que se possa sair, portanto, ter os blisters bem etiquetados, ter situações para que seja fácil, até porque isto pode acontecer sem nós estarmos em casa, pode acontecer, nós estamos num fim de semana, fomos para um hotel, fomos passar férias, isto pode acontecer quando menos nós estamos à espera e, portanto, podemos não ser apanhados nessa situação. Saber também as condições de conservação dos medicamentos e, portanto, em que situações medicamentos têm que, nomeadamente, eu estou a pensar aqui na refrigeração, e para privilegiarmos essas situações e às vezes podermos otimizar um saco térmico, o recorrer aos nossos carros, portanto, à refrigeração, ao ar-condicionado do carro, para tentarmos otimizar todas essas situações. Claro, termos bem combinados como é que vamos agir. Portanto, se nós já sabemos que há um de nós, um que pertence ao núcleo com quem estamos, que tem uma fragilidade maior,
todos nos estamos a preocupar com ele. Estou a pensar aqui, por exemplo, num insulinodependente, que é uma situação que automaticamente nos vem a todos com formação clínica à cabeça. Depois, também é preciso saber o que é que eu vou ter que descartar. Portanto, quando está resolvida a situação, é preciso ter uma noção de quanto tempo é que esteve fora da cadeia, se posso descartar, se devo descartar. Naturalmente, com comprimido será muito menos descartável do que, por exemplo, uma situação injetável. E, naturalmente, eu também tenho que privilegiar a rotatividade do meu estoque de emergência. Portanto, eu vou rodando um pouco no first in, first out, o estoque de emergência. Isto obriga um bocadinho de organização. Também devo ter, de alguma maneira, uns medicamentos não sujeitos a receita médica para situações autolimitadas. Naturalmente que é preciso ter aqui muito cuidado com o que é que vou ter, e nem todos os doentes podem usar todos os tipos de medicamentos, mesmo que eles sejam os mais conhecidos do mercado, portanto devo ter essa noção. E depois salientar que devo também saber onde ir buscar essa informação fidedigna. Soubemos aqui as rádios, quais rádios as que têm, os contactos de emergência, e deixem-me só aqui destacar que o primeiro sítio em que uma das mensagens mais dramáticas que ouvimos durante este apagão, que já punha tudo em causa, e o primeiro sítio em que eu vi isto ser desmentido e chamado a atenção foi exatamente na rede social, no grupo do WhatsApp da Sociedade Portuguesa de Literacia e Saúde, e que, portanto, que imediatamente vi o chamarem a atenção. Isto não está validado, quais são as fontes, e aqui temos de ter muito cuidado. E, de facto, acho que isto foi um enorme exemplo de literacia em saúde, foi um enorme exemplo de civismo e, portanto, certamente que os meus colegas falarão mais sobre isto, mas penso que é este tipo de contribuição que nós devemos dar uns aos outros. E assim, grosso modo, serão estas as ideias. Muitíssimo obrigada, professor Pedro Barata. Tem agora a palavra o professor Pedro Morgado. Professor Pedro Morgado, como psiquiatra, eu coloco-lhe a questão que é de interesse de todos os pais. Os pais assustaram-se porque tinham crianças nessas escolas, tinham os seus filhos ou quem cuidam longe, e houve aqui uma sensação quase das pessoas estarem perdidas. As pessoas idosas também, que devem ter ficado muito aflitas, sem contacto com o exterior, sem possibilidade de fazer algum contacto, mesmo que esse fosse de emergência, porque estava também limitado em termos de comunicação. Professor Pedro Morgado, na sua visão tão profunda e tão clara, o que é que tem para nos dizer sobre isto? Olá, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui a partilhar esta conversa com todos e agradecer o convite e dizer também que a doutora Cristina certamente exagerou nas apresentações que fez, mas é também pela amizade e pela estima que partilhamos entre todos. Ora, eu se calhar começaria por pegar um bocadinho naquilo que já foi dito pelos dois colegas que falaram antes, para dizer uma coisa que acho que é muito importante nestes momentos, que é pormos as coisas em perspectiva e dizermos que o ser humano esteve sempre e viveu sempre entre crises. As crises não são uma coisa nova nem estranha à humanidade. A humanidade evoluiu e adaptou-se devido à existência das crises. Portanto, as crises têm um valor que é o de nos ajudar a estarmos melhor preparados para a crise que vem a seguir e, portanto, é preciso pormos as coisas na sua perspectiva. Eu recordo-me que em tempos fui entrevistado a propósito do início da guerra da Ucrânia e disse precisamente isto, que estavam a dizer: esta geração está a viver um drama, porque foi a pandemia, depois foi a guerra na Ucrânia, e o que estamos a ver, e estamos aqui hoje, é que isto não vai parar. Vão estar sempre a acontecer coisas, e, portanto, eu gostei particularmente daquilo que foi dito aqui, que nós só não sabemos quando nem qual vai ser a próxima crise, mas que vai haver uma crise a seguir, isso é inequívoco, e, portanto, as crises também nos ajudam. Em segundo lugar, dizer que hoje, em 2025, as crises têm uma dimensão e uma presença nas nossas vidas que é diferente daquilo que acontecia há 10, 20, 30, 100 anos atrás, porque nós hoje vivemos muitas mais crises. Porquê? Porque vivemos as crises que nos afetam diretamente e também vivemos de forma indireta crises que estão às vezes muito longe de nós e que nós há uns anos nem sequer sabíamos da sua existência, não sofríamos com elas. E, portanto, nós hoje, de facto, estamos um pouco mais expostos a
é esta noção de que estamos sempre em crise do que no passado, e isso tem consequências na forma como lemos aquilo que vai acontecendo e como nos preparamos. Mas o meu primeiro sublinhado é de que as crises existem, vão continuar a existir, são úteis para nos adaptarmos e que nós temos uma extraordinária capacidade de nos adaptar às crises. Portanto, começar com uma mensagem de colocar em perspectiva e positiva. A segunda mensagem também liga muito àquilo que já aqui foi dito, que é a questão da preparação. Se nós estivermos bem preparados para fazer face a crises, nós vamos atuar melhor quando as crises chegam. E o meu amigo, o Pedro Barata, já falou aqui um bocadinho sobre isto, que é quando nós tomamos decisões movidos pelo medo, porque não estávamos suficientemente preparados para lidar com aquilo que aconteceu, então essas decisões têm uma grande probabilidade de estarem mais erradas, de serem menos favoráveis, de serem mais impulsivas, de não nos beneficiarem tanto no médio e no longo prazo. Portanto, às vezes elas parecem que são as melhores decisões naquele momento, porque não são refletidas, porque não foram preparadas, mas na verdade elas podem revelar-se más opções, e nós vimos alguns exemplos disso. Eu acho que muitos dos exemplos também podem ter sido um pouco caricaturados, mas é normal que quem não tinha água em casa fosse ao supermercado tentar arranjar água. Ouvimos histórias de pessoas que compraram coisas que se calhar não lhe faziam assim tanta falta, ou que não eram decisões assim tão racionais num momento de crise, e que de facto esta falta de preparação, este não ter um kit, não saber o que é que deve ter o kit, este não estar preparado, foi algo que determinou depois a forma como nós respondemos a esta situação. Terceira mensagem, agora respondendo muito diretamente ao desafio que a doutora Cristina aqui me lançou, e é, então, mas instalou-se a crise, eu sinto-me ansioso, eu sinto-me preocupado, então o que é que eu posso fazer? E uma das primeiras coisas que são muito importantes no momento de crise, também já foi aqui destacada e eu agora vou pô-la naquilo que é o seu contributo para a saúde mental, é a questão da comunicação. E isso foi uma coisa que não correu assim tão bem nesta crise. Eu confesso-vos que não estava em Portugal quando aconteceu o apagão, felizmente, não vivi esta angústia, mas que me fui informando acerca daquilo que acontecia no El País, porque a informação oficial que existia em Portugal era muito mais reduzida do que a informação oficial que acontecia, por exemplo, em Espanha. Ainda que não se soubesse o que é que tinha causado a crise, o apagão, é muito importante que as pessoas recebam mensagens oficiais de tranquilização e daquilo que está a ser feito e daquilo que se sabe ao longo de uma crise. Essa comunicação foi algo que aqui, no nosso caso, poderá não ter corrido tão bem como o resto tem sido identificado, e está até a promover-se, estão a promover-se iniciativas para corrigir aquilo que não correu tão bem, mas de facto a comunicação é fundamental. E aquilo que eu fiz, pessoalmente, do ponto de vista das minhas relações, foi tentar assegurar que essa comunicação era uma comunicação geradora de tranquilidade. Por exemplo, quando surgia num grupo a ideia de que isto foi um ataque da Rússia, procurar nas fontes oficiais se essa informação de facto estava lá e dizer assim, epá, esperem lá, que se calhar essa informação não é mais do que um boato, e portanto a questão da comunicação é muito importante. E se esta comunicação tivesse ouvido, tivesse existido, certamente que, por exemplo, os pais que tinham os seus filhos nas escolas saberiam que eles estavam num lugar seguro, porque de facto as escolas, os hospitais, a maioria, a generalidade dos espaços durante esta crise foram espaços seguros, e portanto o que mais tínhamos a fazer era manter a serenidade e aguardar que a situação se resolvesse e que mais informações fossem prestadas acerca deste assunto. Ainda sobre aquilo que devemos fazer quando nos sentimos angustiados ou ansiosos por uma situação nova e que nos gera medo, há algumas coisas que são muito importantes. A primeira é tentarmos nos focar no presente, em vez de pensarmos o que é que vai acontecer daqui, se isto durar 24 horas, é pensarmos o que é que nós podemos fazer na hora ou nos minutos imediatos àquilo que acabou de acontecer, e não nos focarmos demasiado no longo prazo, porque provavelmente aquelas hipóteses mais catastróficas, a maior parte das vezes, acabam por não se verificar. No fundo, aquilo que aqui foi dito, preparados para o pior, mas sempre convencidos de que tudo irá correr da melhor forma possível. E este focar no presente
requer que nós tenhamos a capacidade de duas coisas. A primeira é de aceitar, de identificar e de aceitar aquilo que não depende de nós. Portanto, ligar o interruptor e voltar a haver luz não dependia de nós. Não era algo que o cidadão comum pudesse fazer. Alguém estava a fazer isso por nós. E bem, como se percebeu umas horas depois, e portanto eu não me vou focar nisso, vou-me focar naquilo que eu posso fazer, aquilo que depende de mim. E aquilo que depende de mim é o cuidado aos que me são mais próximos, o contacto com aqueles que podem estar a precisar de mim, o organizar a vida para lidar com esta dificuldade que acabou de se instalar e que precisa de algumas ações imediatas. Este focar no presente, este focar naquilo que depende de mim, e há muita coisa que depende de mim, é muito importante. E já agora faço aqui um parênteses, só para recuperar a romantização que houve por parte de algumas pessoas deste apagão como uma oportunidade de voltar a conviver em pessoa, de estar menos tempo nas redes sociais, só para dizer uma coisa, é que isso está no controle efetivo das pessoas, depende delas, elas podem fazê-lo sem apagão, e portanto, fechar aqui este parênteses para dizer que de facto há muito mais coisas que estão no nosso controle do que nós às vezes imaginamos. Sobre isto ainda, dizer que focar no presente é muito ajudado pelo controle da respiração. Às vezes nós não sabemos o que fazer quando estamos ansiosos, nós não sabemos o que dizer quando estamos ansiosos. Tentar olhar para a respiração, respirar lentamente, profundamente, inspirar, guardar o ar durante alguns instantes e libertá-lo mais devagar do que o habitual, ajuda a este foco no presente e a este baixar a tensão e a ansiedade e a angústia do momento. Última nota, antes de passar a palavra, que eu penso que já me estou a estender, para dizer que é muito importante falar em todas as crises. Partilhar aquilo que sentimos, aceitar que podemos estar ansiosos e com medo, aceitar aquilo que são as emoções que nós estamos a experienciar e conversar com alguém, partilhar essas emoções, perceber que provavelmente essas emoções também estão nos outros e, portanto, em conjunto podemos encontrar formas mais positivas de as gerir. É algo que é muito importante. E nisto incluo não só a conversa, mas também o autocuidado, o alimentar-se bem durante uma situação destas, o manter-se em atividades que possam ser menos estressantes e que possam ajudar a distrair e a tirar o foco daquilo que é a preocupação e, no fundo, cultivar aquele que, para mim, enquanto psiquiatra, é o melhor elemento do kit de emergência. E o melhor elemento do kit de emergência são as relações que nós conseguimos nutrir nas nossas comunidades. Porque se nós tivermos boas relações com aqueles que estão nas nossas comunidades, sejam os nossos familiares, sejam os nossos vizinhos, sejam as pessoas a quem de quem nos podemos valer e a quem podemos ajudar numa situação de crise, de facto, nós de certeza que vamos conseguir arranjar uma lanterna, mesmo que a do nosso kit tenha desaparecido ou não esteja a funcionar. E, portanto, é mesmo importante cultivarmos estas relações. Esse é talvez o elemento mais importante do kit de emergência. Muito bem, Sr. Pedro Morgado, que interessante. O melhor elemento do kit de emergência são as relações que podemos nutrir. Eu estou a ver o Dr. Serralva de sorriso de orelha a orelha, porque ele aprova nitidamente, apesar de ser na emergência há muita técnica, mas também esta dimensão da humana, o nutrir a relação, realmente foi mesmo na MUS. Eu, antes de passar para a doutora Rosário e para a doutora Vânia, eu perguntava se alguém tem uma questão para colocar, porque, só para interromper aqui, só para não estarmos nós, alguém tem uma questão para colocar aqui no, Eu, no eu gostava de colocar, se possível, mestre Carreira, um especialista também, na área também da tuberculose, também de alguma crise, e nosso sócio efetivo da Sociedade de Literacia e Saúde. Força, mestre Elba. Claro, claro que sim. boa tarde a todos, os intervenientes e participantes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de começar por agradecer à Sociedade Portuguesa de Literacia e Saúde pela organização deste webinar tão relevante e cumprimentar os distintos oradores pelo seu contributo especializado num tema que eu acho que é de grande atualidade e importância para a saúde pública e também coletiva. Eu tenho duas questões, não são dirigidas a ninguém específico, até porque nós já ouvimos aqui aliás, boas intervenções e bons esclarecimentos no sentido da capacitação da nossa comunidade
E são duas questões que eu penso que a primeira se dirige um pouco mais para, para, para o doutor Pedro. Não sei se será para o doutor Pedro Brata, mas nós vamos ver. Então eu vou dizer quais são as questões e depois eu gostaria que aqueles que se entendessem mais à vontade para responder o pudessem fazer. A primeira questão que eu tenho era de que forma é que os eventos inesperados, como os apagões, esta falha de energia súbita, podem afetar a saúde mental das pessoas, especialmente se acontecerem várias vezes. E de que tipo de apoio psicológico com base em evidência científica é que pode ajudar a população a lidar melhor com o stress e evitar problemas de saúde mental? Isto era a minha primeira questão. A segunda tem mais a ver com estratégias de comunicação, mas durante situações de crise, que estratégias de comunicação devem ser usadas para garantir que todas as pessoas recebem as informações corretas? E nós hoje já falámos sobre a importância do combate às fake news e compreensíveis, a importância destas informações terem um caráter credível, e como é que nós podemos medir se efetivamente estas mensagens chegam a quem de direito, ajudam a aumentar a confiança e o conhecimento da população, porque nós tivemos conhecimento que houve um movimento em massa para compras, e eu acho que isto também revelou um pouco o medo, sim, mas também um desconhecimento de como lidar em situações de crise. Se fosse possível fazermos aqui uma reflexão sobre estas duas questões, ficaria grato. Obrigado. Sim, se calhar a primeira reencaminhava para o professor Pedro Morgado, e a segunda questão, quando a doutora Vânia Lima falar, quando ela vai falar especificamente de comunicação, pedia só para aguardar um bocadinho, que eu penso que ela vai responder essa questão. Professor Pedro Morgado, se não se importar. Muito bem. Sim, sendo muito sintético, diria o seguinte: tudo o que nos acontece tem o potencial de afetar a nossa saúde mental, sendo que saúde mental não é a mesma coisa que doença psiquiátrica e, portanto, estamos aqui a falar apenas do nosso bem-estar, da nossa capacidade de gerir as dificuldades, da nossa capacidade de nos realizarmos nas nossas potencialidades. Portanto, todas as crises têm esse potencial. Eu penso que esta é uma crise de que, embora provoque desconforto, embora provoque uma sensação de que eu não estou em controle da situação, embora provoque medo muito significativo, não é uma daquelas situações em que, na esmagadora maioria dos casos, tem um impacto que seja definitivo ou duradouro na saúde mental das pessoas. Isso vai ser muito marginal e vai acontecer em pessoas que provavelmente já teriam outras vulnerabilidades que foram aqui agravadas pela vivência desta crise. Agora, aquilo que nós temos que trabalhar sobretudo é o que é que esta crise nos ensina, para que, quando tivermos outras que sejam mais duradouras, que possam ser mais significativas, que possam ter consequências mais graves nas nossas vidas, reduzirmos esse impacto potencial que, como eu disse, está sempre presente. E, portanto, no fundo, esta é uma oportunidade de nós aprendermos e nos adaptarmos melhor, também do ponto de vista da saúde mental. Muito bem. Parece-me que o mestre Hélder Ferreira Carreira foi ao encontro daquilo que pensava e que queria. Sim, eu acho que foi feita aqui uma síntese muito profícua daquilo que é expectável que nós saibamos lidar com a O situação. doutor Serralva também levantou o dedo, com certeza, doutor Serralva. Eu gostava de acrescentar aqui uma coisa muito positiva a essa pergunta. Tem muito a ver com a parte da preparação da catástrofe e com a parte da saúde mental. É o seguinte, aquele conceito que nós temos que treinar a resposta, o treino leva à segurança, a segurança leva à confiança. E a questão muito importante é que, ao nós treinarmos, não sabemos o que é que vai acontecer, mas ao treinarmos, estamos mais confiantes, estamos mais seguros e vamos encarar tudo com mais serenidade. Isto é um ciclo vicioso positivo. Daí que a importância de se treinar o inesperado é fundamental. Muito bem. Muito obrigado, doutor Filipe Serralva. Posso fazer só um curtíssimo comentário sobre isto que o Com Serralva acabou de certeza, dizer? com certeza. Um médico que eu sigo e que é talvez uma das pessoas mais fascinantes que eu já contactei no mundo, que é o Johnny Kim, que é médico e que é astronauta. Se o seguirem no LinkedIn, ele está a fazer uma reportagem incrível do que ele está a fazer na Estação Espacial. Ele diz algo extraordinário sobre a partida. Todas aquelas forças Gs, todas aquelas... Diz ele, surpreendentemente, sentia-me perfeitamente preparado para o que estou a fazer.
Ele dá o valor ao treino. E se lerem este, é muito agradável, ele escreve muito bem e com uma humildade espantosa para quem é o que ele é. Ele dá o valor do treino, da repetição, de tudo, para que tudo funcione na perfeição, inclusive aeroespacial. Portanto, só esta nota de que o que o meu amigo Serralva acabou de dizer é a mais pura das verdades, até a nível estratosférico, se assim me permitem. Portanto, Interessante, que bom exemplo, que bom exemplo. O treino é tudo. Eu acho que temos de facto que investir no treino, porque parece-me a mim que há mesmo os próprios profissionais, a mesma capacitação, se calhar estão a precisar deste treino, nas várias perspectivas, não é? Biopsicossociais. E agora, doutora Rosário Lourenço, muito gosto em tê-la aqui, representando a Associação Nacional de Farmácias e também nesta questão do papel da farmácia e, sobretudo, que indicações para esta questão da medicação das pessoas idosas ao longo do ciclo de vida, das pessoas que se alarmaram e de repente correram todas à procura de medicamento. Quais são as orientações? Mais então agradecer aqui o amável convite para estar neste fim de tarde a discutir com todos vós, não é, as recomendações para a saúde em momentos de crise, cumprimentar o painel e também todos os que nos estão aqui a ouvir. E começando então aqui pelas recomendações e no que já falámos muito na preparação, não é? É essencial realmente estarmos preparados para quando ocorre uma emergência, podermos agir mais rapidamente. E no que diz respeito aqui aos medicamentos e estarmos prontos para poder agir, gostava de abordar aqui a necessidade de termos preparados e organizados já uma caixa de medicamentos e abordar também aqui já do ponto de vista muito prático, não é? A necessidade de ter um kit de emergência de medicamentos que permita responder então às situações mais comuns, até que a situação não é, esteja restabelecida e a ajuda que as pessoas possam necessitar esteja disponível. E entrando aqui numa parte mais prática e mais concreta, então este kit, do nosso ponto de vista, deve ter os medicamentos essenciais, como os analgésicos e os antipiréticos, não é, para as dores moderadas, e os antipiréticos para baixar a febre, no caso de haver febre. Ter também um termómetro, não é essencial este kit ter um termómetro para perceber se há ou não há febre, ter uns anti-inflamatórios para a inflamação e para a dor, os antihistamínicos muito úteis em caso de uma reação alérgica ou uma picada de inseto, ou eventualmente alergias a pólenes ou ácaros, ter os antidiarreicos para controle das diarreias agudas, as soluções de reidratação oral para compensar qualquer perda de líquidos, quer seja por uma patologia gastrointestinal ou mesmo uma exposição ao calor. E depois também, como já foi falado, ter material para pequenas feridas, não é? Pode haver ferimentos nestas circunstâncias de catástrofe, e por isso é essencial haver antissépticos, haver pensos rápidos, as compressas, o soro fisiológico, portanto, todos estes materiais, estes medicamentos e estes produtos de saúde são essenciais que existam num kit de emergência de medicamentos. E depois há também as necessidades específicas de cada família. Já falámos dos idosos também, mas falar também das crianças e nesta circunstância haver medicamentos adaptados à idade destes membros, não é? Da família, caso existam crianças. E no caso dos idosos, também, particularmente porque os idosos, muitos deles, são doentes crónicos, e por isso é fundamental garantir a continuidade da medicação habitual. Já falámos das insulinas, não é? Para os diabéticos, mas também para os hipertensos, para os asmáticos. É essencial que este kit de medicamentos tenha a medicação necessária para garantir que ela é contínua, não é? E uma reserva mínima de medicação para cerca de 15 a 30 dias é muito importante. E além de ter estes medicamentos, é também importante ter uma lista atualizada e escrita de quais é que são os medicamentos, quais é que são as doses, quais é que são os horários que determinada pessoa, por ser doente crónica, tem que fazer. E ter também as cópias das prescrições, isto para, se houver necessidade de algum reabastecimento de algum destes medicamentos,
porque houve perda do medicamento, ou porque a pessoa se teve que deslocar e não há acesso à sua ficha clínica, não é saber exatamente o que é que essa pessoa toma, com que posologia, para ser mais fácil. E relativamente aqui a este kit, não é? Há ainda aqui um ponto essencial, que o professor Pedro Barata também já falou, que tem a ver com a conservação, não é? É essencial ter este kit preparado, não é? Para ser levado numa altura de alguma catástrofe que seja necessário sair, mas é necessário que ele esteja a garantir a sua conservação, por ter medicamentos, não é? Que podem ser afetados quer pelo calor, quer pela umidade, não é? Este kit deve estar num local seco e fresco, à semelhança de todos os medicamentos que as pessoas guardam em casa. E, além disso, é necessário haver uma verificação periódica do prazo de validade dos medicamentos que estão dentro do kit. A cada 6 meses, diria, que é essencial verificar se estão ou não estão, se mantêm dentro deste prazo de validade, não só para prevenir a falta de eficácia se for necessário utilizar um medicamento, mas também pode ser, em algumas situações, mesmo perigoso para a saúde estar a tomar medicamentos que já ultrapassaram o seu prazo de validade. Além da medicação propriamente dita e destes produtos para alguma ferida, portanto, que seja necessário tratar, diria que também é importante incluir produtos de higiene. A má higiene, não é? Como sabemos, pode provocar doenças e infecções, e numa situação em que não exista água, por exemplo, manter a boa higiene ainda é mais desafiante, e por isso é essencial neste kit, não é? Manter também sabonetes, ou incluir também sabonetes, pasta dos dentes e toalhetes, e os desinfetantes para as mãos, não é? Que foi tão falado na altura do Covid, não é? O álcool gel. Portanto, é manter também neste kit alguns produtos que possam garantir a higiene pessoal, individual, não é? E desta forma poder prevenir aqui alguma doença e alguma infecção, que sabemos que nestas situações de catástrofe são mais comuns. E relativamente aqui ao kit de emergência, relativo aos medicamentos, era isto que eu tinha para recomendar. Gostaria ainda também de falar, não é? E até porque já falámos também aqui de que é necessário nestas situações de crise, porque durante estes períodos de instabilidade é comum haver aqui alguns comportamentos que não são os mais responsáveis, não é? Apelar aqui realmente na questão dos medicamentos a que haja um comportamento responsável e cívico na aquisição dos medicamentos. Porque é comum haver a tentação de adquirir grandes quantidades de alimentos, já falámos, não é? Mas de medicamentos também, por precaução, pelo tal receio. É realmente uma resposta também aqui ao instinto de sobrevivência que todos temos. No entanto, este assabarcamento de fármacos pode comprometer o acesso de outros cidadãos aos mesmos medicamentos e vai prejudicar, sobretudo, os grupos mais vulneráveis. E por isso é realmente essencial existir aqui um equilíbrio entre a preparação individual e o sentido de responsabilidade coletiva e o civismo para garantir a saúde e a segurança de todos. Portanto, comprar apenas o que é necessário, com base numa avaliação realista das necessidades, e assim garantir um acesso aos recursos disponíveis de uma forma equitativa. Pronto, e evitamos também depois o desperdício, não é? De estar a comprar medicamentos que não vamos necessitar e que depois passam o prazo de validade. Uhum. Muito interessante, doutor Rosário. Eu acho que este vídeo vai ficar gravado para quando houver uma emergência também poder ser ativado com a quantidade de informação que todos vocês aqui deram na perspectiva biopsicossocial, na questão da emergência, na questão da preparação, da repetição. A preparação parece-me a mim que é uma pedra de toque que vocês todos referiram, a preparação. Como é que nós preparamos as pessoas? Nós estamos aqui a ajudar a preparar as pessoas, na realidade. Isto é uma questão também de literacia em saúde, dar orientações para que as pessoas saibam. Mas eu penso que isto tem que ser repetido, tem que ser replicado, porque as pessoas, para serem preparadas, precisam de vários meios e entramos aqui no campo da comunicação. A doutora Vânia Lima é uma especialista em comunicação, em saúde, em comunicação de crise. Tenho trabalhado com muito gosto com ela, não é por acaso que ela é diretora de comunicação
da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e tocamos aqui a questão que todos já tocaram, que é a comunicação. Como é isto? Como chegar? Como replicar? O que fazer? Uhum. Olá a todos, muito boa tarde e obrigada, professora Cristina, por também promover este webinar que é, de facto, cada vez mais importante. Fiquei bastante agradada, é óbvio que o painel iria falar, mas fiquei bastante agradada por a questão da comunicação ser mencionada por praticamente toda a gente. E, como a professora Cristina ainda agora dizia, na comunicação a questão do treino não é diferente. Portanto, nós temos, eu tenho aqui diversas recomendações também para vos dar, mas obviamente que nós temos que perceber que em situações de crise, como o professor Pedro Morgado também falou, nós temos muitas vezes, ou a maioria das vezes, uma resposta emocional e que não é com algumas recomendações que eu agora vos vou dar que na próxima crise as coisas vão correr bem, porque muitas vezes nós, até mesmo as pessoas que sabem tudo o que têm que fazer, perante uma situação que mexe, obviamente, com questões emocionais, acabamos por tomar também decisões que não são as mais acertadas. Portanto, é mesmo importante que exista este treino e que exista este trabalho para conseguirmos responder da melhor forma, mesmo a nível da comunicação. E em situações de crise existem aqui duas questões que são realmente muito importantes. Por um lado, existem as questões dos vazios de informação, e falaremos já a seguir, e por outro lado, existem, e que são resultantes destes vazios de informação também, as questões das informações falsas ou das fake news, como também já falaram. E dentro das informações falsas, nós temos aqui algumas coisas que nós podemos fazer para perceber se estamos perante uma informação falsa, e o bom destas recomendações é que nós não temos que esperar pela próxima crise, porque infelizmente informações falsas nós temos todos os dias, portanto estas recomendações já podemos começar a treiná-las daqui a pouco quando formos ao WhatsApp e entrarmos dentro de um grupo. E portanto, a primeira coisa que nós podemos olhar é para os títulos. Sempre que vemos um título que é alarmante, que pareça muito chocante, pareça muito desfasado da realidade, normalmente é. Quando reluz demasiado, provavelmente será uma informação falsa, porque normalmente as notícias e o bom jornalismo usam uma linguagem mais factual e não emocional. Portanto, a primeira coisa é logo pelo título, e podemos ficar já aí alerta quando virmos coisas que são de facto muito fora do normal. Depois temos também a verificação da fonte. O professor Pedro Barata até falou que, por exemplo, dentro do WhatsApp da SPLS circularam algumas informações, e aqui nós tínhamos informações só em texto, ou até tínhamos um print, outro, mas que não sabíamos muito bem de onde é que aquilo estava a surgir, e portanto haver esta necessidade de verificar a fonte, de perguntar às pessoas de onde é que surgiu esta informação, encontraram isto em algum site. Por exemplo, houve um caso até que havia um print, mas de facto eu não encontrei que ele foi ao Expresso, era um print do Expresso, supostamente, eu não encontrei no Expresso. Houve até alguém que perguntou, mas conseguem-me enviar o link para perceber se de facto nós também estamos numa altura de inteligência artificial, portanto até copiar o layout, não é? A imagem de um jornal é bastante fácil e cada vez mais fácil, o que dificulta também esta verificação de informações falsas. Portanto, verificar a fonte e às vezes também fazer esta pergunta às pessoas que nos enviaram isto: será que me consegues enviar o link de onde é que isto surgiu? E aqui acho que é muito importante a empatia na comunicação, porque a pessoa que enviou aquilo, com certeza que enviou com uma perspectiva positiva, de achar que aquela informação é importante e que tem que passar pelos seus contactos para que eles possam saber. Portanto, aqui também temos que ter algum cuidado na forma como fazemos esta pergunta e como também expomos aquela pessoa à possibilidade dela estar a partilhar uma informação falsa, mas pronto, fazê-lo com empatia, mas é importante que o façamos para conseguirmos também estancar esta difusão de informações falsas. Portanto, verificar as fontes. Depois de verificarmos as fontes, também consultarmos mais do que uma fonte de informação. Porque muitas vezes, e nós, principalmente com o digital, temos uma corrida aos cliques, e portanto muitas vezes existe também mesmo da parte dos órgãos de comunicação, nem todos, nós sabemos, nem todos têm os mesmos critérios de ética e de deontologia, nem todos os cumprem, todos os têm, mas nem todos os cumprem. Portanto, da mesma forma, verificar se aquela notícia saiu em mais do que um meio de comunicação. Se saiu, provavelmente será verdade,
quando só temos um único meio a avançar essa notícia, talvez aquela notícia não seja verdade. Às vezes temos que esperar algum tempo, mas talvez aquela notícia não seja verdadeira. Depois, para além disso, uma coisa muito importante que nós vemos acontecer, não neste caso, mas noutros casos, é a questão do contexto das publicações. Às vezes nós até vemos uma notícia que de facto é verdadeira e é daquele jornal, mas não é desta altura. Se calhar é de há 2 anos ou de há 3 anos atrás e, portanto, é muito importante conseguirmos perceber e ter acesso aos links reais e para conseguirmos ver a data das notícias e para perceber se aquilo que está a ser enviado em grupos de WhatsApp, publicado nas redes sociais, é de facto correspondente à nossa situação atual ou não. E ainda, por fim, não partilhar antes de confirmar. E aqui isto é realmente muito importante porque as informações falsas, eu diria que vão sempre surgir. Há sempre pessoas que decidem criar este tipo de informações em situações de crise, mas cabe-nos a cada um de nós também parar essa transmissão de informações falsas, pensando um bocadinho, fazendo todos estes passos que vos falei, ou seja, verificando se o título de facto é demasiado alarmante, a fonte, se saiu em mais do que um órgão de comunicação ou que uma entidade, o contexto da publicação, e aí, pronto, de facto, percebermos se isto é verdade e se eu tenho como verificar, e portanto aqui conseguimos, se calhar, nós sermos também promotores da informação verdadeira, não vinculando a informação falsa. Portanto, isto realmente é mesmo muito, muito importante. E no início eu também vos falei da questão do vazio de informação, ou seja, nós temos muitas vezes estas informações falsas também acontecem quando há um vazio de informação, quando as entidades competentes, quando os órgãos de comunicação social também não estão a comunicar nada e, portanto, normalmente quando há vazios eles são preenchidos. Portanto, o que é importante é que eles sejam preenchidos com a informação que é correta e que pode de facto ajudar as pessoas. Portanto, o que é que e aqui é um bocadinho uma recomendação mais focada nas entidades e nas pessoas que têm a responsabilidade de comunicar, que é comunicar sempre de forma atempada. Nós aqui, neste caso, notamos um grande vazio. E depois, de uma forma também frequente, e por exemplo, na Covid isso até foi uma boa prática, ou seja, tínhamos depois, numa segunda fase, aquelas conferências de imprensa de forma regular, e isto é muito importante, mas há aqui uma coisa que também é muito importante, que é, além de comunicarmos o que sabemos, é muito importante também comunicar o que não sabemos. Nós, e dizer mesmo, neste momento sabemos isto, e isto ainda não sabemos. Porque quando nós não comunicamos, e quando não, isto no caso das entidades, quando nós não dizemos de uma forma explícita isto não se sabe, alguém vai aproveitar essa não comunicação para dizer, mas é por causa disto. E se nós, ou seja, se tivermos as entidades a dizerem de facto, olhem, isto nós não sabemos qual é o motivo, não sabemos qual é a causa, alguém conseguirá, por exemplo, imaginem que me vem alguém falar que olhem, isto está a acontecer por causa disso, e eu tenho ali uma declaração de alguém, de uma entidade oficial, e dizer, não há informações sobre isto. E é muito importante não deixar esses vazios. Nós tendemos sempre a focar-nos muito no que sabemos e no transmitir as últimas informações, mas também é importante dizer, ainda não sabemos nada sobre isto, e nós, enquanto sociedade, todos vamos adaptando e temos cada vez mais de nos adaptar também a este tipo de comunicação de incerteza e que ainda não sabemos, mas é realmente muito importante. E eu acho que isto também responde ao que o enfermeiro Helder também perguntou sobre a forma de comunicar das instituições, e aqui também, para além disso, há uma parte muito importante que tem que ver com os meios. Ou seja, é importante nós sabermos como comunicar, não é? O que dizer, o que é que sabemos, o que é que não sabemos, toda esta parte que vos falei de recomendações em relação às notícias falsas, mais até focadas na população, e não só, que nós também vimos algumas informações não verificadas a serem transmitidas por entidades oficiais, e isso é realmente um problema, mas também é importante termos aqui em atenção a questão dos meios, ou seja, nós tivemos de facto a rádio, mas a rádio precisa de ser alimentada por entidades oficiais. Mas, por exemplo, há aqui questões como as SMS que a Proteção Civil pode enviar. Claro que nós aqui também temos algumas questões de rede que poderiam condicionar, mas há aqui uma necessidade também de trabalhar
os meios de comunicação, ou seja, eu posso saber muito comunicar tudo isto, mas tenho que conseguir ter um meio para chegar às pessoas. Portanto, isto também é algo que tem que ser trabalhado. Mas, sobretudo, eu tenho a certeza que não é porque de repente agora vamos trabalhar aqui um conjunto de recomendações e na próxima crise já corre tudo bem. Não vai acontecer, uma vez mais, as respostas são muitas vezes emocionais e por muito que até as entidades deem determinadas recomendações, há sempre uma ideia aqui na parte de trás da nossa cabeça a pensar, mas será que eu não vou ficar sem? E aqui também entra uma parte da comunicação ainda mais profunda, que é a credibilidade das instituições, que é um trabalho que não vai ser feito num dia, em 24 horas, em 48 horas, é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, para que, quando chegar a uma situação de crise, uma entidade tenha, de facto, a credibilidade para poder comunicar e para poder ser acreditada pela população também. Muito bem, doutora Vânia Lima explanou aqui de uma forma expansiva e muito concreta como é que nós conseguimos controlar as fake news e a desinformação, a começar por nós. Estamos quase no limite, ainda queria ouvir cada um dos interventores, mas queria dizer o seguinte, também preparei as minhas 3 recomendações, quis fazer o meu trabalho de casa e quis refletir sobre isto, e vai muito ao encontro daquilo que foi dito aqui, porque é muito interessante, porque em nome da literacia em saúde e da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, eu acho que, de facto, esta questão da repetição e da preparação é essencial. Vocês têm absolutamente toda a razão. Eu acho que nós precisamos realmente criar grupos de trabalho não só interdisciplinares, mas também multissetoriais. Eu vi aqui no apontamento a enfermeira Sandra a falar dos municípios, não só os municípios, as organizações de saúde, as organizações do social, as associações de doentes, que também têm um grande papel e precisam também de estar preparadas, porque lidam com milhares de doentes, milhares de pessoas com doença crónica e que precisam, nestes momentos, de alguma intervenção e, sobretudo, são aquelas que estão mais fragilizadas. Mas nos agrupamentos e nas associações de migrantes também, ou seja, nós temos que nos preparar, mas temos que nos preparar de forma interdisciplinar e multissetorial, para melhorar também este acesso à navegabilidade no sistema, que também é algo que está muito reduzido na população portuguesa em termos de literacia em saúde. Por outro lado, também acho que nós precisamos ter estratégias de implementação, ainda ao encontro daquilo que o professor Pedro Borgari e o professor Pedro Barata disseram, o doutor Serralva, que é da intervenção comportamental, mas que estejam uniformes e uníssonas entre as organizações que influenciam, e eu volto a dizer, nós temos que nos preocupar com os grupos mais vulneráveis, porque os grupos mais vulneráveis não são só aqueles que são pobres. Quem tem baixa literacia em saúde não é só aqueles que estão pobres. São aqueles que estão isolados, são aqueles que têm mais idade, são aqueles que, por alguma razão, por exemplo, os desempregados de longa duração, que não têm contacto social, são as famílias monoparentais. Há muita população vulnerável no sentido de vulnerabilidade social, educacional, e por isso é preciso. E como última recomendação, eu acho que nós temos de ter aqui recomendações e começar a preparar guidelines mesmo para um melhor acesso, compreensão e uso dos recursos em tempos de crise. O que fazer? Preparar. Isto que vocês estão a dizer agora é uma riqueza enorme, porque isto, ficando gravado, as pessoas podem relembrar e reviver aquilo que têm de fazer. Mas temos de fazer mais, de facto. E por isso, agradecendo profundamente este vosso contributo tão importante para o conhecimento, para as competências, eu gostava de fazer agora uma última ronda por cada um de vós. Estamos quase em cima, vamos ultrapassar isto em 5 minutos, mas começando pelo Dr. Serralva, ouvir as vossas últimas mensagens, se possível, num minuto ou 2, e se alguém tiver alguma questão no final, que seja breve, mas que alguma dos oradores possa também responder. Dr. Serralva, o palco é seu. Eu gostava de acrescentar uma coisa que vai um bocadinho fora do contexto do que se disse, mas que é essencial para ser lembrado em termos da composição do kit. E que não foi abordado aqui, sendo que foi tudo abordado aqui, exceto a questão muito simples, mas super importante, que é ter dinheiro em espécie. Ter dinheiro em pequenas denominações. É fundamental para a composição do kit. Porque se os multibancos forem ao ar, se os bancos não abrirem, pessoas entram em pânico por causa do dinheiro. E a verdade é que o dinheiro, até pode parecer incrível eu dizer isso, que sou humanista nato, mas a verdade é que o dinheiro é uma forma de comunicação.
o estabelecimento das trocas e as regras é uma forma de comunicação e uma forma de ordem social. E, além disso, o dinheiro é uma forma de organização social e estrutural. Ou seja, as pessoas devem ter atenção, devem ter dinheiro em pequenas, em espécie, dinheiro vivo, em pequenas denominações, mas é fundamental para, se calhar, fazer frente a algumas complicações que podem acontecer. E, para finalizar, sem dúvida nenhuma, é as pessoas terem, apoiarem-se, treinarem em conjunto, porque não adianta as pessoas prepararem sozinhas. O que adianta é as pessoas prepararem-se em conjunto e terem respostas em conjunto, em família, em comunidade, em sociedade. Portanto, essa é sem dúvida a resposta a uma situação inesperada que nós próprios nem podemos nem sequer imaginar e saber o que vai acontecer. Muito Muito obrigado a todos. obrigada, doutora Serralva. Muitíssimo obrigada. E agora, quem teve a ideação deste programa foi o professor Pedro Barata. Professor Pedro Barata, muito obrigada. O que é que tem para acrescentar Eu, nestas últimas linhas? eu vou ser muito rápido, até porque acho que já foi dito quase tudo. Eu acho que o Serralva disse muito bem: preparem-se para o pior e esperemos para o melhor. Eu adoro essa frase. O Pedro Morgado falou de algo que é importantíssimo, que é a importância de aprendermos a respirar. E eu diria uma coisa: tentem saber quem é que são os elos mais fracos da vossa comunidade. Todos nós sabemos que a cadeia de sobrevivência é sempre o elo mais fraco que quebra. E, portanto, acho que se nós conseguimos perceber, se soubermos que há alguém no nosso prédio, nós vivemos tão perto e tão distantes uns dos outros, acho que se soubermos um pouco, isso vai nos fazer bem a todos. Ok? Há uma frase, eu peço desculpa se Serralva de a usar: o direito a ser reanimado passa por saber reanimar, o direito de ser ajudado passa por nós também estarmos disponíveis a ajudar a vizinha do quinto esquerdo, com quem nós, se calhar, só subimos uma vez no elevador e vamos lá perguntar se ela precisa de alguma coisa. Era só isso. Interessante. E aqui a crise gera uma onda de humanização e de solidariedade. Eu acho que é muito interessante isto. E viu-se em alguns casos. Obrigadíssimo. Professor Pedro Morgado. Ora, eu resumia aqui aquilo que é necessário em 3 fases: preparação. Segunda fase é da respiração e concentração naquilo que depende de nós e que nós controlamos, aceitando aquilo que não está no nosso controle. Terceira fase, fase da conversação, da partilha e dessa forma da construção daquilo que pode ser uma tranquilidade para fazer face àquilo que nos está a acontecer. Muito obrigada, professor Pedro Morgado. Realmente a alma humanista desperta em nós pensamentos positivos, não é? Porque aquilo que nós antevemos nisto é que provavelmente haverá mais crises, não é? E esta preparação é muito importante, sobretudo a preparação como seres humanos, como seres relacionais. E isto é mesmo pura literacia em saúde. Eu estou deliciada a ouvir-vos. Doutora Rosário Lourenço. Sim, também só palavras muito breves. Pronto, e que já falámos aqui, não é? Que a preparação é realmente essencial para gerir da melhor forma estas situações e a solidariedade, que já falámos também aqui, não é? E nestas situações em que o acesso muitas vezes aos cuidados de saúde está limitado, é deixar realmente este acesso a quem necessita em situação de emergência e de urgência, e deixando então estes cuidados disponíveis para a população mais fragilizada e que necessita de aceder nestas circunstâncias. Portanto, é apelar aqui também à solidariedade que temos que ter enquanto sociedade. E não olhar só para nós, mas olhar realmente para quem mais necessita de aceder a estes cuidados nestes momentos críticos. Muito interessante e muito importante, de facto, isto gerar em nós uma certa cidadania ativa também e responsabilidade pelo outro e por nós próprios, uma espécie de autorregulação em momentos de crise que é muito importante. Muitíssimo obrigada. E vamos então ouvir finalmente a doutora Vânia Lima e depois abrir aqui uma ou duas perguntas no máximo que alguém queira fazer. Doutora Vânia. Eu queria só dizer que provavelmente todas as recomendações que vos deixei em relação às fake news talvez não sejam tão necessárias para o grupo que está cá, porque é o grupo que já está atento e que normalmente está preocupado com estas questões, mas que nós podemos ter um papel realmente muito ativo
na não partilha e no conseguirmos ajudar os outros também a perceberem que aquilo é uma informação falsa. E, portanto, para além daquilo que já falei, gostava muito que existisse também aqui uma preocupação com a comunicação, com empatia em momentos de crise, comunicação mais interpessoal, ou seja, a comunicação que fazemos com os outros, mesmo quando estamos a chamar de alguma forma a atenção por causa desta divulgação de informações falsas. Portanto, é mesmo muito importante que não nos esqueçamos disso, porque estamos todos num momento de incerteza e, como o professor Pedro Morgado também dizia, o medo provoca muitas coisas. Portanto, é muito importante que façamos esta verificação e esta comunicação, mas sempre com empatia. Muito obrigada, doutora Vânia Lima. Estou a ver a doutora Tânia Morgado também, vice-presidente da Comissão de Ética. Também está aqui a vice-presidente Mariana Fonseca, a terapeuta Mariana Fonseca, a enfermeira Luísa Nogueira, sempre tão especialista dentro da área também da emergência, da esterilização. Não sei se querem dizer alguma coisa antes de fecharmos, comentar como estão. Eu Doutora antes Tânia disso vou Morgado. só pedir desculpa porque vou mesmo ter que sair e desejar Obrigada, obrigada. continuação de boa conversa. Obrigadíssima. Deusinho. Professor Pedro Morgado. Mesmo só para encerrar, se alguém despedir-nos do professor Pedro Morgado, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não? Não? Muito bem. Então vamos dar por encerrado. Fizemos uma excelente sessão, está gravada, vai ser posta nas redes sociais. Muito obrigada pela vossa presença e também por nos ouvirem. E em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, damos por encerrado o evento. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigada.